Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, bem-vindos à nossa aula de matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que serão cobrados na nossa avaliação do quarto bimestre. Na primeira parte, vamos dar uma relembrada sobre os termos da divisão. Nós já estudamos sobre a multiplicação, sobre a adição, sobre a subtração. Também já estudamos sobre a divisão, porém nós vamos dar uma relembrada de qual nome recebe cada um dos termos da divisão. Onde nós temos aqui uma divisão do lado da direita do nosso vídeo e vamos identificar cada um desses termos. Nós temos o nome de cada um deles, que é o dividendo primeiro, que é aquele que vai ser dividido, onde nessa divisão o dividendo é o 92, ele vai ser, é aquele número que vai ser dividido, ou seja, ele é o dividendo. Nós temos também o divisor. Divisor é o número que divide o cálculo, ou seja, ele vai indicar em quantas partes nós vamos dividir o nosso dividendo. Que nessa divisão aqui, o divisor vai ser o 4. Ele vai dizer que nós vamos pegar o 92, que é o dividendo, e vamos dividir em 4 partes iguais. Temos também o quociente. O quociente da divisão é o resultado. Nesse caso aqui, o resultado dessa divisão é o 23. Ele é o nosso quociente. E o resto? O resto é aquilo que sobra. Depois que você faz aquela divisão toda, você vai ver o que sobrou. Se sobrou um número inteiro, se sobrou um pedaço, ou se não sobrou nada. Então, nesse caso aqui, o que sobrou foi 0. Então, o 0, ele é o resto. Então, numa divisão, nós temos o dividendo, que é o número que vai ser dividido. O divisor, que é aquele que indica em quantas partes nós vamos dividir. O quociente, que é o resultado da divisão. E o resto, que é aquilo que sobra. Esses são os termos da divisão. Nós vamos agora partir para algumas questões que trazem um pouco sobre o conteúdo que nós estudamos em aulas anteriores, mas que vai servir para a gente relembrar um pouco sobre esses conteúdos. Na primeira questão, tem assim: observe as figuras abaixo e identifique qual delas é o triângulo. Então, nós temos aqui 4 figuras: a figura A figura B, a figura C e a figura D. Primeiramente, vamos identificar essas figuras pelo nome. A figura A, ela é um paralelogramo, onde ela possui 2 pares de lados paralelos. A figura B, ela é o círculo, onde ele é formado por uma linha curva fechada. A figura C, ela é um trapézio, onde ele apresenta apenas um par de lados paralelo. Já a figura D, ela é um triângulo, que é aquela figura formada por 3 linhas retas fechadas. Então, dessas 4 figuras, a figura que representa o triângulo é a figura D. O triângulo é aquela figura que tem 3 lados, certo? E vamos observar a questão 2. Nós temos observar a figura a seguir e dizer qual é o nome dessa figura, como essa figura ela é identificada. Então, nós temos uma figura onde ela tem 2 pares de lados paralelos, 4 ângulos retos e vamos poder identificar o nome dessa figura. Será que essa figura é um retângulo, é um triângulo, é um trapézio ou é um círculo? Bom, a gente pode dizer que essa figura, por ela apresentar 4 ângulos retos, mas apresentar 2 pares de lados com medidas diferentes, então ela não pode ser um quadrado. Nesse caso, ela é o retângulo, que tem essas mesmas características de ter lados paralelos, 2 pares de lados paralelos, 4 ângulos retos. Então, ela é o retângulo. Vamos para a questão 3. A mãe de Lucas dividiu 20 maçãs em 4 grupos iguais.
quantas maçãs ela botou em cada grupo? Bom, nós temos as 20 maçãs, nós temos os 4 grupos, nós vamos repartir essas maçãs nesses 4 grupos, lembrando que em cada grupo tem que ter a mesma quantidade de maçãs. Então, nós vamos distribuí-las uma a uma para sabermos quantas vão ficar em cada grupo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, nós distribuímos as 20 maçãs e observamos que em cada grupo ficaram 5 maçãs. O que a gente pode concluir com isso? Bom, se ela dividiu essas 20 maçãs em 4 grupos iguais, então ela pegou 20 e dividiu para 4 e cada grupo ficaram 5 maçãs. E restaram quantas maçãs? 0. Agora lembrando, vamos identificar os termos dessa divisão? O 20 era o total, ou seja, é aquele número que ela vai dividir. Então, ele é o dividendo. 4 grupos é a quantidade, é o número que vai indicar em quantas partes iguais ela vai dividir essas maçãs. Então, ele é o divisor. Ele indicou a quantidade de grupos, a quantidade de partes que ela vai dividir o 20. O 5 foi a quantidade que ela encontrou, foi o resultado de maçãs que ela botou em cada grupo. Ou seja, é o resultado dessa divisão, é a nossa resposta. Ou seja, o resultado dessa divisão é 5. Então, ele é chamado de quociente. Como não sobrou nenhuma maçã a ser dividida, restaram-se 0. Então, esse 0 aqui, ele é chamado de resto. Certo? Então, ela tinha 20 maçãs, dividiu essas 20 maçãs em 4 grupos iguais. Sendo assim, ela botou em cada grupo 5 maçãs. Agora, na quarta questão, nós temos o seguinte. Júlia foi à feira e comprou 18 bananas e vai levar em sacolas que cabem a metade dessas bananas. Quantas bananas vai em cada sacola? Bom, a gente observou que ela comprou 18 bananas. Só que ela preferiu levar em sacolas que cabem a metade. Lembra-se que metade é qualquer coisa, é tudo aquilo que você divide em 2 partes iguais. Então, metade é 2 partes iguais. Então, nós temos aqui 2 grupos iguais. Mas quantas bananas vão em cada um desses grupos? Se é a metade, são duas partes. E essas 2 partes, elas têm que ser iguais. Então, nós estamos procurando aqui a metade de 18. Para isso, nós vamos separar essas bananas em 2 quantidades iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Nós dividimos o 18 em 2 partes iguais, onde cada uma dessas partes é a metade de 18. E a metade de 18 nós podemos identificar aí que é 9. Nós temos 9 em cada grupo, ou seja, o 9 é a metade do 18. Por que o 9 é a metade do 18? Porque se você pegar o 18, dividir para 2, o 2 ele indica a metade, 2 partes iguais. Dividir para 2, você vai obter 9. E vai sobrar 0. Então, o 9, ele é a metade do 18. Vamos identificar os termos dessa divisão? O 18, ele é aquele número que nós vamos dividir. Então, ele é o dividendo. O 2, que representa a metade, a parte de um inteiro que representa a metade, que são 2 partes iguais, ele está dizendo que nós vamos repartir o 18 por 2 em 2. Então, o 2 ele é o nosso divisor. O 9 é o nosso quociente, que é o resultado dessa divisão. E o 0, que foi aquilo que sobrou, se chama de resto. Então, nós tínhamos 9 bananas, dividimos
nós tínhamos 18 bananas, dividimos pela metade. Então, em cada parte nós temos 9, porque o 9 é a metade do 18. E a metade é o inteiro dividido em duas partes iguais. E essas partes iguais aqui é 9. Então, isso quer dizer que o 9 é a metade de 18. Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma pequena revisão daquele conteúdo que nós vamos ver na nossa avaliação bimestral. Espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse conteúdo para vocês. Bons estudos e até a próxima aula.